passar então para a apresentação do Roberto. Ele vai falar um pouquinho sobre o estresse pós-traumático dos profissionais da área da saúde. Roberto? Sim. Vamos lá. Eu vou falar sobre o estresse pós-traumático de profissionais da saúde. A gente achou esse um tema interessante porque é um transtorno que pode ocorrer agora, né, em relação à Covid. Quais são os transtornos mentais mais comuns relacionados à pandemia? Basicamente são de dois tipos, os transtornos de humor e os transtornos de ansiedade. O principal transtorno de humor relacionado à pandemia é a depressão, que é um transtorno mental caracterizado por tristeza persistente e pela perda de interesse em atividades que normalmente são prazerosas, acompanhadas da incapacidade de realizar atividades diárias durante pelo menos 2 semanas. O outro tipo comum, né, o transtorno de ansiedade. A ansiedade ela tem a relação com uma expectativa apreensiva com relação ao que está por vir. Os principais transtornos ligados são as crises de ansiedade, que são eventos isolados. É um caso simples. Existe apenas uma situação, como, por exemplo, uma crise de pânico. Então, um evento só não pode ser entendido como uma síndrome. Para se constituir uma síndrome, a necessidade de sucessão, né, de que as crises sejam recorrentes, com desenvolvimento de medo de ter novas crises, preocupações sobre possíveis implicações da crise, como perder o controle, ter um ataque cardíaco ou enlouquecer. E ainda tem um sofrimento significativo. Sobre o transtorno de estresse pós-traumático, de estresse agudo, eu vou falar mais à frente. Antes de falar do transtorno em si, eu vou falar que o estresse é uma situação de desgaste físico e mental causado por determinados estímulos externos. O transtorno de estresse pós-traumático, ele pode ser conceituado como um distúrbio de ansiedade caracterizado por um conjunto de sinais e sintomas físicos, psíquicos e emocionais em decorrência de um portador ter sido vítima ou testemunha de atos violentos ou de situações traumáticas que, em geral, representaram ameaça à sua vida ou à vida de terceiros. Esse evento traumático, né, ele pode ser... a pessoa precisa ser exposta ou ameaçada de morte, grave ferimento ou abuso sexual em uma ou mais das seguintes maneiras. A primeira delas é experienciar o evento ela mesma, ou seja, ter sido ameaçada de morte, por exemplo. Ou assistir o evento ocorrendo com outros. Ela está do outro lado da rua e vê a filha sendo ameaçada de morte. Ou receber a notícia de que o evento, a terceira hipótese, né, receber a notícia de que o evento ocorreu com alguém próximo e envolveu morte ou ameaça de forma violenta ou acidental. Seria o caso de receber uma ligação de que um parente tenha sido ameaçado de morte, por exemplo. E a quarta forma, experienciando o evento de forma repetida ou de maneira extrema. Esta não inclui exposições via mídia eletrônica, televisão, filmes ou fotografias, a menos que essa exposição esteja relacionada com o trabalho. Aqui, nesse caso, nessa situação, eu posso citar um caso, né, da época que eu era advogado, né, do banco, de banco. Teve um caso de uma funcionária, teve um gênio no banco que falou para a funcionária assistir a fita de vídeo de um assalto. E ela também, muito sábia, foi lá e assistiu. E ela desenvolveu, né, um transtorno de estresse pós-traumático. Então, assim, eu recomendo, né, como auditor fiscal, né, como se fosse o advogado da empresa, ou se fosse até colega da trabalhadora, jamais, né, assistir uma coisa dessas. Pois bem, os estressores, né, no setor da saúde, os principais estressores que nós localizamos nesse momento da Covid é o risco aumentado de ser infectado, adoecer e morrer. Isso aí aumenta se houver uma situação de falta de EPI, falta de condições de
de saúde e segurança do trabalho. Outro estressor é a possibilidade de infectar outras pessoas, alguns entes queridos, inclusive. Isso pode causar o afastamento da família e dos amigos. Também é um estressor a sobrecarga, né? Porque muitos deles estão trabalhando mais do que o normal, já que alguns desistem de enfrentar a doença, outros são afastados porque já estão doentes. Né? Uma outra sensação que estressa o trabalhador é o estado de alerta constante, porque trabalhar numa situação dessas exige uma atenção muito maior para não se contaminar. A exposição a mortes em larga escala, com certeza, é um dos principais estressores, sobretudo se colegas de trabalho morrerem. A frustração por não conseguir salvar vidas também é uma situação que deixa uma marca muito profunda. Ainda o trauma vicário, que seria o trauma indireto, que é a situação de ter empatia com a dor do outro. O ser humano é um ser social, então, quando ele, em algumas situações, né, quando se vê um paciente passando por uma situação muito difícil, por vezes, né, aquela pessoa que trata também tem essa mesma dor. E uma questão muito interessante é a questão da estigmatização. Nesse momento de Covid, vários profissionais da saúde estão sendo ameaçados e agredidos, seja no ônibus, seja no prédio, seja em qualquer ambiente. O transtorno de estresse pós-traumático, ele é um transtorno muito específico, então ele tem que ter diversos sintomas aqui para ser caracterizado. Primeiro, ele precisa ter um sintoma intrusivo, ou seja, o intrusivo é aquele sintoma que invade a consciência sem o consentimento da vítima. É uma questão de revescência. Pesadelos e flashbacks, né, quando a pessoa está acordada. Tem também um sintoma evitativo. Então, ele evita gatilhos que façam lembrar do episódio, que façam lembrar do ocorrido, ou ele evita certas localizações. Ele ainda tem que ter 2 sintomas de cognição ou humor negativos, como não se recordar de detalhes do trauma, ter culpa, ter crenças negativas, entre outras. E 2 manifestações de aumento de excitabilidade, como hipervigilância, dificuldade para dormir ou se concentrar, irritabilidade, com duração superior a 1 mês. Basicamente, o transtorno de estresse pós-traumático e o transtorno de estresse agudo, eles se diferenciam pelo tempo. Enquanto o transtorno de estresse agudo, ele dura apenas 4 semanas, o transtorno de estresse pós-traumático, ele dura mais de 1 mês. E, inclusive, esses sintomas podem surgir após um período considerável. Né? Um estudo demonstra que, no caso da SARS de 2003, os profissionais de saúde da China somente apresentaram sintomas após 1 ano. E o transtorno de estresse agudo pode se transformar em transtorno de estresse pós-traumático. Então, como a gente percebe aqui, é um quadro muito, muito, muito específico. Então, existem inúmeras síndromes, né, inúmeros transtornos mentais de características ansiosas, depressivas, maníacas, neuróticas e psicóticas. E, às vezes, a gente do direito do trabalho, a gente não sabe, né, como definir claramente uma doença, e, às vezes, na petição inicial, um advogado coloca um transtorno de estresse pós-traumático, e, na verdade, é um outro tipo de doença. Então, se for um advogado do reclamante, é recomendável colocar uma nomenclatura mais ampla, como transtorno mental. Se o advogado da defesa, também, da empresa, perceber que houve realmente uma indicação errada, também pode, né, apontar essa falha. Eu não acredito que os juízes
defendam que isso seja extrapetita, mas sempre cabe assinalar, né? Nesse caso, agora eu vou falar sobre o depoimento de uma enfermeira intensivista da Lombardia, e foi dessa semana, eu acho, ou da semana passada, né, já passado o momento do pico da doença. E ela demonstra aqui quase todos os sintomas. Ela diz assim: as coisas estão muito mais difíceis agora do que durante a crise. Tínhamos um inimigo comum para lutar. Agora tenho tempo para refletir. Me sinto perdida, sem rumo. Eu tenho insônia e pesadelos. Acordo 10 vezes por noite com o coração disparado e sem fôlego. Toda vez que tento dar um passeio, fico ansiosa e tenho que voltar para casa imediatamente. Não tenho mais certeza se quero ser enfermeira. Enquanto eles estavam com medo de morrer, de repente todos nós nos tornamos heróis. Mas agora eles já nos esqueceram. Sobre os grupos com maior incidência. Eu faço um comentário bem genérico aqui sobre aqueles que têm. Os grupos realmente são aqueles que se preocupam mais com o porvir, né? Então, as mulheres, elas têm maior incidência do que os homens. E nesse setor da saúde, é importante notar que as mulheres são maiorias. Embora 45% dos médicos sejam mulheres, esse número tem aumentado consideravelmente. Já faz 12 anos, desde 2009, há mais inscrições de mulheres do que homens no CRM, em todo o Brasil. Né? E nas equipes de enfermagem, que são aquelas que lidam mais diretamente com a doença, né, com a Covid, enfermeiros, técnicos e assistentes de enfermagem, 85% são mulheres. Outro grupo que tem maior incidência são os que são casados e têm filhos. Eles estão a maior prevalência do que os solteiros sem filhos. E ainda com maior escolaridade, mais do que os de menor escolaridade. Sobre os efeitos no trabalho, com certeza aumenta o absenteísmo, inclusive para licenças para tratamento, em alguns casos a necessidade de adiantamento da aposentadoria, ainda a perda da produtividade, a perda de concentração, a fadiga, maior irritabilidade, surgem problemas de comunicação e alguns ficam retraídos socialmente. Ainda a insatisfação com o trabalho, aumento da rotatividade de funcionários e também o aumento da possibilidade de suicídio, né, como a Patrícia já mencionou anteriormente. E ainda os gastos com tratamento, ainda em alguns casos reabilitação profissional, quando não é possível voltar ao antigo posto de trabalho. As medidas preventivas e paliativas dos tratamentos, né? Primeiro, gozar de descanso, sobretudo não ler sobre notícias, ter contato com histórias de sucesso, conversar com os colegas é muito importante, porque apenas falar sobre o assunto já é uma forma de extravasar. O acolhimento em relação aos superiores hierárquicos e aos outros trabalhadores do ambiente é fundamental. Outra situação ainda é identificar precocemente os sinais. Tanto os profissionais de saúde, eles têm dificuldade de identificar em si mesmos os sinais da doença, mas os outros colegas podem notar rapidamente, e isso é importante para que haja um tratamento psicológico e um tratamento psiquiátrico, se for o caso. De se mencionar ainda que existe uma possibilidade de um contágio emocional, né? O ser humano é um ser social, então ele tem empatia com o sentimento alheio. Então, quando uma pessoa começa a apresentar determinados sintomas, não é difícil que colegas também passem a apresentar os mesmos sintomas. E a grande questão aqui é sobre responsabilidade civil, né? No caso de danos morais e materiais. Seria possível
alegar uma força maior? Eu tenho minhas dúvidas. Eu acredito que, nesse caso, dos profissionais da saúde, existe realmente uma situação que o risco é aumentado, né? Então, eu acredito que, nessa situação, seja de responsabilidade objetiva. Por exemplo, um estudo aqui da SARS de 2003 mostra que 10% dos funcionários apresentaram sintomas de transtorno de estresse pós-traumático. E isso é um nível muito alto, né? A gente vê aqui, por exemplo, no Brasil, a prevalência do transtorno é de 6,5% durante a vida toda, né? E esse aqui era 10% num período, acho que de 2 ou 3 anos desse estudo. Então, é um caso muito, muito, em que há realmente uma quantidade muito alta que demonstra que se trata de uma atividade de risco. Eu acho que aqui poderia haver até, talvez, uma discussão se todos os profissionais do hospital estariam submetidos, né, a essa situação de responsabilidade objetiva. Talvez alguns possam pensar que não, talvez, assim, em situações de hospitais gigantescos, que um setor fica em um prédio, outro setor que trata de Covid fica em outro, seja possível alegar alguma coisa nesse sentido, mas também não sei. E os demais profissionais, né, os que não são da área da saúde, né, se eles também podem desenvolver a doença e relacioná-la com o trabalho. Nesse caso, eu acredito que seja possível, em alguma situação, né, demonstrar a responsabilidade subjetiva se houver uma grande quantidade de colegas que morreram. Talvez, por exemplo, nos casos dos frigoríficos em que tem 150 pessoas, 350 pessoas contaminadas e morreram 10. Aí eu acho possível, talvez, pensar nisso, mas é algo que eu gostaria de ouvir os colegas também. Era isso que eu tinha para falar. Que bom ouvir você, Roberto, sem estresse, tranquilo, parabéns, viu? Muito gostoso, você fez uma pesquisa fora da curva, porque você não trabalha com isso diretamente, então você se esforçou para trazer para a gente coisas incríveis, né? E você também falou assim, qualquer transtorno, então eu achei você admirável, viu? Parabéns, parabéns. Vivian. Obrigado. Roberto, obrigada, apresentação excelente. A questão da responsabilidade do empregador é realmente intrigante. Nós não tivemos perguntas no chat, então, diante do avanço da hora, eu vou passar para a última apresentação, a apresentação da Priscila.